Olá para todos, sejam bem-vindos. Vou fazer um vídeo aqui sobre o inferno na visão das testemunhas de Jeová e do Adventismo, o inferno no ponto de vista dessas duas religiões. As testemunhas de Jeová dizem que o inferno não existe. Eles dizem que a punição de Deus para o pecado é que o ímpio deixará de existir após a sua morte. Eles interpretam Seol, ou Sheol, como queiram, no hebraico, e Hades, ou Hades, no grego, apenas como sepultura. Seol e Hades como sepultura. E já os adventistas acreditam na existência do inferno, mas como um lugar de aniquilamento, e não como punição eterna. Agora vamos ver o que diz a Bíblia sobre o assunto. Há alguns que negam a existência do inferno literal, alegam que a palavra inferno não existe nos originais da Bíblia. Até ouvi um certo pastor adventista certa vez no YouTube. Ele disse que essa palavra nem deveria estar na Bíblia. Isso não serve como argumento para negar a existência de um lugar de punição eterna para os ímpios, pois a Bíblia nos afirma que existe sim um lugar de punição eterna para os pecadores, independente do nome. Os tradutores escreveram inferno, que é a mesma palavra em latim, infernus, que significa lugar inferior, ou mundo dos mortos, ou habitação dos mortos. Pode não estar nos originais da Bíblia, mas tem o mesmo significado que Hades, que Seol, ou Geena, faz referência a um lugar de punição para os perdidos. Isso é o que importa. Um lugar onde aqueles que rejeitaram a palavra de Deus serão lançados após o juízo final. A Bíblia chama este lugar de lago de fogo. Lago de fogo. É literal. O lago de fogo é literal. As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios, quando morrem, deixam de existir e interpretam Hades e Seol apenas como sepultura. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Então, como explicar João 5, verso 28 e 29? Vamos ler. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Analisando os versículos, então, por que vão ressuscitar? Se a punição é a sepultura, para que ressuscitar? Para que, se a punição é a sepultura? Na visão das testemunhas de Jeová? E isso mostra que as pessoas não deixarão de existir. Esses dois versículos provam isto. Não deixarão de existir, tanto os salvos como os perdidos, porque ambos irão ressuscitar. Também mostra que existirá recompensa para os salvos e castigo para os ímpios. Esses dois versículos provam que as pessoas existirão após a morte. Ambos irão ressuscitar. Vamos fazer mais uma análise bíblica para mostrar que as palavras Seol e Hades não se aplicam apenas para a sepultura, conforme eles ensinam. Vamos ler Isaías 14, versos 14 e 15. Se referindo a Satanás. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja que aqui diz que o diabo será lançado no mais profundo do abismo. Abismo. Agora vamos ler para complementar esse versículo, Apocalipse 20, verso 10.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora preste atenção. Veja bem que em Isaías, primeiro diz inferno. Contudo, será levado ao inferno, e depois diz abismo. Inferno e abismo. Distinguiu e separou as duas palavras. Tudo no mesmo versículo. E agora Apocalipse esclarece de uma vez por todas que abismo e inferno se refere ao lago de fogo, onde Satanás será lançado após o milênio. Contudo, será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Inferno, abismo. Não é sepultura, porque o diabo, Apocalipse 20, verso 10, foi lançado no lago de fogo, que não é a sepultura. Será que o castigo do diabo seria sepultura? Não. Vamos a mais uma explicação acerca do Seol e Hades. Na passagem do rico e Lázaro, diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, quando morreu. E o rico foi sepultado e abrindo os olhos no Hades. Lucas 16, verso 22 e 23. Veja que aqui mais uma vez citou Hades e sepultura como dois lugares distintos. O rico foi sepultado e no Hades abriu os olhos. Dois lugares distintos. O rico primeiro foi sepultado e depois abriu os olhos em tormento no Hades, no inferno, e não na sepultura. Vemos que não se refere ao mesmo lugar. Se Hades se aplicasse apenas para a sepultura, então por que o rico abriu os olhos em tormento? Existe tormento na sepultura? Existe consciência na sepultura? Por que citou sepultura e Hades como dois lugares distintos? Ainda que seja uma parábola, mas Jesus não iria usar uma mentira para ilustrar uma verdade. Parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. Esta parábola é uma pedra no caminho, no sapato. É uma pedra no sapato das testemunhas de Jeová e dos adventistas. Esta parábola nos mostra que existe consciência após a morte. É um caminho sem volta. A situação de quem morre perdido é irreversível após a morte, como está escrito em Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. É um caminho sem volta. Agora o inferno na visão adventista. O adventismo acredita que existe o inferno, mas como um lugar de aniquilamento e não como um lugar de castigo eterno. Vamos fazer uma análise rápida para mostrar o que diz a Bíblia. Em Apocalipse 19 e verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio, após a tribulação. No capítulo 20, verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado, e depois do milênio será lançado no lago de fogo. Vamos ler. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Agora raciocine. Veja bem, note que 1000 anos se passaram. E veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados? Quanto tempo leva para ser aniquilado? Quanto tempo ainda falta? Pois está escrito que serão atormentados para sempre. 1000 anos não foi suficiente? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? 1000 anos não é. Mateus 25, 41, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, eterno. Veja que Jesus disse fogo eterno. Eterno é algo que dura para sempre. Eterno, não nas consequências, é para sempre mesmo.
Em Mateus 9, Marcos 9, 43, diz que no inferno existe um fogo que nunca se apaga. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, o fogo ficará aceso para queimar o quê? Se o inferno fosse lugar de aniquilamento, muitos nem teriam medo de ir para lá, pois saberiam que deixariam de existir. Seria um prato cheio para alguém que pensa em tirar sua vida. Ela pensa assim: tiro minha vida e depois deixarei de existir. Ou serei queimada por um tempo e depois deixarei de existir. Foi Ellen White que ensinou o Adventismo sobre o aniquilamento. Está escrito no livro O Grande Conflito, páginas 544 e 545. Os ensinos do Adventismo foram dados por Ellen White, e a Bíblia não aprova a liderança feminina. Eles interpretam a Bíblia à luz das profecias desta mulher. Os ensinos do Adventismo foram tirados de livros escritos por ela, onde ela escreveu suas profecias. Eles dizem que ela é o espírito de profecia do Apocalipse. Vamos ler 1 Timóteo 2, verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Na tradução NVI, no lugar de marido está escrito homem. Então fica assim: não permito que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o homem. Nunca devemos interpretar a Bíblia se baseando em profecias e revelações que alguns tiveram, como Ellen White, Russell. A Bíblia interpreta a Bíblia. É interpretada por ela mesma. O inferno é literal, real e visível, onde os que morrerem perdidos, morrerem no pecado, serão castigados eternamente. Todos os cristãos acreditam da maneira que eu ensinei aqui. Na verdade, vai muito mais além, mas todos acreditam assim. Apenas o Adventismo e as testemunhas de Jeová que interpretam de acordo com seus ensinos, como aprenderam de seus líderes no passado. Obrigado a todos, clique em gostei, clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.